que Jesus está dizendo aqui, não é assim, mas se você quiser transportar esse monte que está no teu terreno e levar para o meio do mar, você pode falar que ele vai. Então, podem fechar todas as empresas de terraplanagem que não vai precisar mais. É isso que Jesus está falando? Não. Se você tiver um terreno, precisa transportar um monte de um lado para o outro, você vai ter que contratar uma empresa para fazer isso. Você vai ter que contratar alguém para fazer isso. O que Jesus está fazendo é o uso de uma figura de linguagem. Ele está usando um exemplo absurdo para mostrar uma realidade que é espiritual. Ninguém vai sair por aí e falar assim, eu preciso levar esse púlpito daqui para usar ele lá embaixo, mas eu estou com uma dorzinha no braço, então eu vou falar, púlpito, sai daqui e vai lá para baixo. Ele vai? Não vai. Eu vou ter que pegar e levar ou pedir alguém para me ajudar se eu não conseguir. Sim ou não? Sim. Mas quando se trata da vida espiritual, é aí que entra o entendimento que Jesus nos dá. Quando ele fala do monte, ele está se referindo a todo tipo de problema, de adversidade, de lutas, de demônios que nós enfrentamos. E quando ele fala para pegar esse monte, mandar ele se transportar para o meio do mar, se refere ao lugar aonde você vai enviar os problemas, e lá ele não vai te alcançar mais. Hoje nós temos ciência, se você jogar alguma coisa no mar, porque nós conseguimos ver a Terra de outro ponto de vista, né? Parece que o mundo é pequeno. Você viu, por exemplo, essa missão que teve para a Lua agora, semana passada? Que fotos maravilhosas. Parece que a gente está numa bolinha pequenininha desse tamanho. Só que lembra que alguns anos atrás teve um acidente com um avião no meio do oceano, hein? E até hoje não acharam nada. Esse mundo é muito grande, é muito vasto. Então quando Jesus fala assim, se você pegar esse monte, mandar ele sair daqui e ir para o meio do mar, ele vai entrar num lugar que nunca mais vai te incomodar, que nunca mais vai ser achado, vai desaparecer lá para dentro. Tanto que o pessoal que estuda a ciência fala muito o seguinte, hoje o ser humano tem condição, tem habilidade, tem meios para sair da Terra, para romper a atmosfera da Terra, ir para o espaço, ir para a Lua, fazer essas expedições malucas que eles estão fazendo aí, que é lindo de ver, mas não consegue mergulhar no fundo do mar. Já viu isso aí? Teve recentemente, alguns anos atrás, um pessoal que entrou numa cápsula e foi mergulhar até onde está aqueles destroços do Titanic, aquele navio que afundou no início dos anos 1900. Implodiu a cápsula lá embaixo por causa da pressão da atmosfera. Quer dizer, tem tecnologia para sair da Terra, mas não tem como estudar o fundo do mar, porque é muito perigoso. O que entra lá dificilmente sai de lá. Então é isso que Jesus está falando. Vamos entender o que Jesus está dizendo. Se você disser ao mal, ao problema, aos demônios, aquilo que incomoda você, que atrapalha você, que perturba você, você dá ordem, sai daqui e vai para o meio do mar, você está mandando para um lugar onde ele vai cair e nunca mais vai sair de lá, e nunca mais vai te incomodar. Então Jesus está fazendo referência à oração. Quando você estiver orando, você deve se dirigir em oração com as suas palavras ao problema, ao seu inimigo, ao seu adversário, seja ele qual for, e dar a ordem clara e direta: espírito maligno que causa este mal, que está colocando esse monte na minha vida, esse problema na minha vida, em nome de Jesus, sai daqui e vai embora para um lugar onde você não pode mais me incomodar. Se você crê que o que você está fazendo é valioso, tem valor, e não duvidar no seu coração, o que você disser na oração vai acontecer. Amém, gente? Então isso você tem que saber para que você possa orar da maneira como Jesus ensinou.
Tem gente que ora muito, mas a oração dela é: Senhor, me livra desse mal. Senhor, me ajuda a vencer esse problema. Senhor, me dá vitória sobre esse monte, sobre esse problema, sobre esse demônio. Me dá vitória sobre esta causa. Você não está orando do jeito certo. Porque não foi isso que Jesus mandou a gente fazer na oração. Não é para você orar e falar assim: Senhor, dá ordem para o monte sair daqui para o meio do mar. Ele falou para você dar a ordem, para você se dirigir ao monte, para você falar com a figueira ou com os problemas que estiverem fixados nela. Por isso que nós estamos fazendo isso aqui, ato de fé. Você está escrevendo o teu problema, você está colocando na figueira e você vai se dirigir à figueira, amaldiçoando o que está ali, amaldiçoando o problema. É doença, é miséria, é enfermidade, é infidelidade, é escassez, o que for. É assim que nós devemos orar. E essa autoridade foi Jesus que nos deu. Isso não é coisa do pastor, isso não é ensinamento da igreja, isso é palavra de Jesus. Olha comigo, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 1. Depois nós vamos voltar em Marcos. Vamos só ler aqui Mateus 10, verso 1. Mateus 10, verso 1. Está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o quê? Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Olha o que Jesus fez. Jesus chamou os discípulos. Aí a gente pode dizer assim: mas pastor, isso foi para os discípulos, os 12. Não. E está escrito aqui na Bíblia, é para nós também. Você hoje é um discípulo de Jesus. Sim ou não? Você está aqui, você vem à igreja, você ouve os ensinamentos da palavra de Deus, a não ser que você não queira isso. A não ser que você seja aquela pessoa que diz assim: olha, pastor, eu não quero saber disso não. Eu só vim aqui porque não tinha nada melhor para fazer, eu entrei para passar um tempo. Aí você não é discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? É aquela pessoa que quer andar com Jesus, que quer aprender de Jesus, que quer viver com Jesus. E aí você pode ter muito tempo na igreja ou você pode estar começando hoje. Jesus chama você de discípulo, porque você quer andar com Ele, porque você quer ouvir e entender e aprender a fazer como Ele ensinou. Isso é ser um discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, você não precisa ser pastor na igreja. Para ser discípulo de Jesus, você não precisa ser um obreiro, ter um cargo, não. Você só precisa ser de Deus e ter o desejo de conhecer a Deus, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. E é claro, uns Deus vai chamar para serem obreiros, para ser pastor, para ser evangelista, para desenvolver o ministério, para fazer parte da obra de Deus. O discípulo atende o chamado de Deus. Mas entenda, você é discípulo de Jesus. E Jesus deu a você autoridade, poder, capacidade para expulsar os demônios e para curar toda sorte de doença e de enfermidade. Diga glória a Deus, gente. Agora volta comigo em Marcos, no capítulo 4, porque Jesus nos mostra como fazer isso. Do jeito que Ele fez, nós devemos fazer. Marcos 4, no versículo 39. Jesus tinha acabado o culto, chamou os seus discípulos e falou assim: vamos entrar no barco e vamos atravessar o mar para o outro lado. Os discípulos estavam na condução do barco e Jesus aproveitou o momento, desceu lá para o barco e foi dormir um pouquinho. Você já dormiu no barco? Quem já dormiu no barco? Já? É delicioso. Não é gostoso? Não é gostoso não? Passou mal, foi?
Eu tive essa experiência em alto mar. Eu saí, tinha um irmão na nossa igreja, eu era pastor do Guarujá, faz tempo. E tinha um irmão na nossa igreja que era pescador. Ele tinha barco de pesca. E nós fomos ao alto mar. Um dia a gente foi fazer uma oração e passamos um tempo lá. Saímos do canal do Porto de Santos e fomos em direção ao mar alto mesmo. Embora. Olha que perigo. Olha que perigo. Um barquinho. Não tinha nem barco, não tinha o tamanho dessa igreja, viu? Nossa. E estava indo bem, aquele balanço gostoso, dia bonito, igual hoje, tudo maravilhoso. O problema é quando ele para. Você olha aquele mar assim, parece que está tudo calmo. Quando para, ele começa a fazer assim. E aí, não fiquei bem. Aí o irmão falou assim: pastor, coma uma maçã. Ele pegou uma maçã, cortou a maçã e falou: coma a maçã e deite um pouco na minha cama que a gente já vai voltar. Aí eu comi a maçã, diz ele que é bom para curar o enjoo. Eu deitei e na volta, aquele balanço na cama foi o sono mais gostoso que eu dormi até hoje. Assim. Que delícia, maravilhoso. Do jeito que Jesus estava dormindo. Eu posso dizer que eu dormi igual Jesus dormiu. Jesus estava dormindo lá no barco. E os discípulos remando. Só que o que aconteceu? De repente, veio uma tempestade em alto mar. Isso quase pegou a gente também. Porque pensa comigo, estava no meio do mar, se olhava para qualquer lugar, não tinha mais vestígio de terra. Você não via a terra, não via mais a praia, e aí você perde a noção de onde você está. Se você tem que ir para frente, para trás, para o lado, você está perdido. Só vê água. E aí estava aquele sol, não tinha uma nuvem no céu. Começou a dar um vento. Esse irmão, ele olhou para mim e falou assim: pastor, é melhor a gente ir embora agora, porque vai vir uma truvada. Eu não sei o que é truvada, é a linguagem deles. Eu falei: se é, pelo nome não parece ser coisa boa, então vamos embora. E a gente foi embora. O barco dele não era aquele barco rápido, porque ele pescava camarão. Então é um barco que tinha muita força, mas não tinha velocidade. Porque ele explicou, para pescar camarão, esse tipo de bicho assim, ele tinha que descer uma rede que encostava no chão, e o barco tinha que ter força para sair puxando a areia do fundo do mar. Então, ele não tinha velocidade. Ele tinha um motor muito potente, que era força, mas não desenvolvia velocidade. Então, a gente foi devagarzinho, foi aquele balanço gostoso. Só que quando chegamos no porto, a gente já estava entrando no canal do porto, ali onde entram aqueles navios enormes, começou a chover. De repente, você vê como é que a pessoa sabe, o camarada que trabalha com isso sabe. Ele sentiu o vento e já sabia, vai vir uma tempestade. Não tinha sinal nenhum no céu de nada. Mas foi tiro e queda. Foi a gente chegar, começou a chover, deu um alívio, que a gente já estava seguro, né? Já não estava em alto mar. Se pega a gente em alto mar, talvez só Deus sabe o que teria acontecido. Mas olha só, aconteceu isso com Jesus. Jesus estava lá dormindo, veio a tempestade. Começou a balançar o barco e os discípulos ficaram preocupados porque a tempestade era muito forte. Foram acordar Jesus. Mexeram com Jesus: mestre, o barco vai afundar. Vem ajudar, vem fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, nos ajude. E aí diz assim o versículo 39: e ele, despertando, repreendeu o quê? O vento. Jesus falou com o vento. Jesus falou com o monte. O vento naquele momento era o problema. Sim ou não? O vento era o problema. Lembra que nós lemos lá agora há pouco? Qualquer que disser a este monte, a esse problema. No caso ali, o vento era o problema. Talvez no teu caso, a enfermidade, a doença que já tem um nome seja o problema. Talvez no teu caso é o vício que acomete um filho, marido, esposa, irmão, um amigo, é o problema. Você tem que se dirigir ao monte, ao problema. Jesus se dirigiu ao vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Tenta imaginar você no barco. Jesus chega assim na ponta do barco e repreende o vento: vento! Aí você
deve olhar e falar assim, falando com o vento. Ele olha para o mar, ô mar, cala-te, aquieta-te. Você fala, deve ter alguma coisa errada. Mas olha o que aconteceu em seguida. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Do jeito que ele mandou fazer, ele fez. Ele deu exemplo de como era para ser feito, ensinou como fazer, deu autoridade para fazer. Agora nós temos que fazer também. Versículo 40 diz: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E às vezes é o que acontece conosco. Somos tímidos, ficamos com medo. Quando o diabo se levanta, a gente fica ciente de dúvida. Será? Ó, a dúvida como trabalho. O diabo vem com aquele pensamento: será que esse problema é para ser resolvido em oração? Preste atenção. Tudo é para ser resolvido em oração. Aí você vai dizer assim: não, pastor, mas tem gente que é sem vergonha mesmo. Tem, não tem? Tem. Tem gente que ela já aprendeu. Escuta uma coisa. Tem gente que ela já aprendeu a se esconder atrás do diabo. Ela faz uma coisa errada e ela diz assim: olha, eu fiz, mas foi o diabo que me enganou. Ela fez consciente, mas ela põe a culpa no diabo. Conhece gente assim? Não tem gente assim? Ela cai, ela faz coisa errada, ela fala o que não deve, e aí quando ela vê que não tem jeito, descobrir o que ela fez, ela fala: não, me perdoa, não fui eu não, foi o diabo que me enganou. Tem gente assim ou não tem? Mas esse problema também se resolve em oração. Não, pastor, é falta de caráter da pessoa. É verdade. Se você analisar friamente, você vai ver. Essa pessoa não tem caráter, não tem palavra, não sustenta o que fala. Mas quem tira o caráter da pessoa e faz agir desse jeito também é o diabo. Então o diabo está agindo de todas as maneiras. Mas às vezes ele vem com aquele pensamento em nós para roubar a nossa fé. E faz você pensar: não, o caso dessa pessoa não é que se resolve em oração. É mentira. Tudo se resolve em oração. Dirija seu problema. Repreenda esse demônio e manda sair. Demônio, você que está na vida do fulano, que faz ele agir assim com falta de caráter, que faz ele se esconder atrás disso, que faz ele falar dessa maneira, que faz ele ser desse jeito. É com você que eu estou falando. Eu estou te repreendendo e estou te ordenando. Sai daí e vai embora em nome de Jesus. Você está fazendo como Jesus ensinou. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus, gente. Então, o segredo é: não seja tímido, não seja medroso, tenha fé em Deus e faça como Jesus ensinou. Agora, o apóstolo Paulo, também pôs em prática o que nós devemos pôr em prática também. E isso é exemplo para nós. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Versículo 18. Quem está entendendo direitinho, diga amém, gente. Amém. Quem quer que eu comece de novo no começo? Amém. Precisa, não? Não, pelo amor de Deus. Atos 16, 18. Essa passagem também eu vou ler só o versículo 18. A gente não vai ler ela toda, não. Mas só para você lembrar, já deve ter ouvido falar disso aqui, que eu já citei algumas vezes. O Paulo estava numa cidade e ele passava pelo centro da cidade e até a beirada de um rio, onde ele se reunia com algumas mulheres que tinham aceitado Jesus para orar. Então todo dia ele saía da onde ele estava hospedado, passava por essa região da cidade e ia até a beirada do rio se encontrar com essas irmãs para fazer oração. Todo dia ele ia para oração. E todo dia, quando ele passava, tinha uma moça, uma mulher, que ela ficava ali adivinhando as coisas. Era aquela pessoa que previa o futuro, que olhava para as pessoas e adivinhava o nome da pessoa, o RG, o CPF. RG e CPF não tinha naquela época, mas adivinhava as coisas relacionadas à vida das pessoas. E essa é a curiosidade que muita gente tem. Você pode ver que hoje ainda acontece isso. Tem gente que vai atrás dessas coisas, fala assim: ó, tem uma pessoa revelando ali o que acontece na vida dos outros. Ó, vai gente atrás dele. Não vai? Vai ou não vai? Vai.
Falou o número do CPF da pessoa todinho. Tem gente amanhã indo atrás. Falou o que aconteceu no passado. Vai gente atrás. Porque a curiosidade da gente é essa. A gente quer adivinhar o que vai acontecer amanhã. A gente fica preocupado com o que vai acontecer no futuro. Todos nós ficamos, é verdade. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus e lembrar que Jesus falou assim, ó, não estejais inquietos quanto ao dia de amanhã. Você não tem que ficar preocupado com isso. E não tem que ficar indo atrás dessas coisas. Porque escute, se nem Jesus contou para você o que vai acontecer amanhã, se tem alguém para lhe contar, não vem da parte de Deus. É demônio. E isso aqui está provado com esse caso aqui do Paulo. Todo dia o Paulo passava junto com o outro irmão Silas, e essa mulher chegava e dizia assim, estes homens que vos anunciam a verdade são homens de Deus. Ela estava falando mentira? Não, ela estava falando a verdade. Paulo e Silas estavam anunciando a verdade e eram homens de Deus. Então escute, às vezes o diabo, para enganar, ele fala até a verdade. Ele é mentiroso e pai da mentira, mas se for para enganar um crente, ele fala até a verdade. Ele se disfarça, ele aparenta ter uma boa eloquência, uma boa oratória, ele aparenta ter fatos verdadeiros, e aí a pessoa que é de Deus vai se deixando levar. Não, o que ele falou não é mentira, não é verdade. Vamos trazer isso aqui para a nossa casa. Às vezes é alguém da família. Que o que a pessoa não vem à igreja, a pessoa não crê em Deus, a pessoa não é de Jesus, mas é gente boa. Não se opõe a você vir à igreja, não critica a sua fé, pelo contrário, chega para você, até gosta, fala, não, eu admiro a sua fé, eu acho que você tem que ir na igreja mesmo, inclusive quando você estiver na igreja, ore por mim. Aí você fica com aquela sensação, não, essa pessoa não aceitou Jesus ainda não, mas ela é gente boa. E aí você acha que está tudo bem. Não está. Porque pode ser gente boa o que for. Quem não nascer de novo, Jesus falou, não vai entrar no reino dos céus. Se não nasceu de novo, pode ser gente boa, pode falar favorável a você, pode falar a verdade, não vai entrar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Então não deixe esse espírito maligno te enganar. Porque é assim, escuta, vamos imaginar, vamos colocar assim, ó, eu tenho dois filhos, o filho A e o filho B. O filho A é uma bênção, trabalhador, honesto, direito, me honra, me respeita, faz tudo que eu amo, é aquele filho que me enche de alegria, uma bênção de Deus, mas não aceitou Jesus. E eu tenho o filho B está perdido, coitado. O filho B está cheio de vício, gasta dinheiro com o que não deve, fica fazendo coisa errada, vive uma vida imoral, indigna, eu tenho até vergonha. Eu morro de vergonha. Já tive que pegar meu filho deitado na sarjeta, cheio de droga, bêbado, deu um problema para mim, já fui salvar ele tudo que é jeito. O que a gente pensa? Não, esse aqui está bem, esse aqui é uma vez, esse aqui é o problema. Aí a gente só ora por esse aqui que está no problema. E esquece que esse aqui, por melhor que seja, se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus igual esse aqui. Esse aqui não vai deixar de entrar no reino dos céus por causa do vício, do pecado, da sujeira. É porque ele não nasceu de novo. Está vivendo assim. Mas esse aqui que está fazendo nada de errado, igual esse aqui, também não nasceu de novo. Mas não vai entrar do mesmo jeito. Não é porque fez tudo certinho, é porque não nasceu de novo. Não foi isso que Jesus falou? Sim ou não? Tem que nascer de novo. E aí o diabo é assim, a gente se engana, a gente acha que não, está falando certinho, está tudo direitinho, está bem. Não está, você tem que lutar contra isso. Era o caso do Paulo aqui. A mulher estava falando a verdade. Esses homens que vos anunciam a palavra de Deus são servos de Deus Altíssimo, é verdade. Só que ela foi fazendo isso repetidas vezes. Chegou um dia que o Paulo decidiu, não, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. E aí ele foi colocar em prática aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, que serviu para o Paulo, que não era um dos 12.
O Paulo veio depois, o Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Então, se serviu para o Paulo, serve para você e serve para mim hoje também. O Paulo diz assim, ó, versículo 18: e isto fez ela muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Mais uma vez, o Paulo não falou com a moça. Falou com a moça? Ele falou com quem? Com o Espírito. É o nosso caso. Você não tem que falar com a pessoa, você tem que se dirigir ao Espírito, ao monte, ao problema, ao vento, à raiz do mal. Paulo se dirigiu ao Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. O Paulo fez exatamente o que Jesus está nos mostrando que temos que fazer. Se dirige ao monte, manda ele sair daqui e ir embora. E tudo que você determinar, no nome de Jesus, não duvidando, mas crendo, vai acontecer. Então, quando você for orar, lembre-se disso. Esse ensinamento tem que estar no teu coração, para toda vez que você for orar, ore como Jesus ensinou. Quem entendeu essa palavra, que diga glória a Deus. Vamos aplaudir.